E começa amanhã em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Cúpula das Américas, uma reunião entre os chefes de Estado do continente americano. O presidente Jair Bolsonaro confirmou a presença e vai se reunir assim pela primeira vez com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. E sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no CNN Domingo a Fernanda Manhota, que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP. Oi, Fernanda, muito bom dia para você e bem-vinda aqui à CNN. Oi, Nicole. Oi, Marcela. Sempre um prazer, uma alegria estar com vocês. Bom dia. Professora, o que a gente pode esperar, desse encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, principalmente depois de toda aquela polêmica, logo depois que Biden ganhou a eleição, o presidente Jair Bolsonaro foi o último a cumprimentá-lo, e sempre há aí um atrito, parece, que é entre esses dois líderes. É verdade, Nicole. Olha, o clima dos bastidores é bem na linha do que você descreveu, de alguma desconfiança, de briefings que dão conta de ruídos entre os dois países. Agora, a expectativa é que o encontro ele seja marcado por um tom diplomático e que ele tente endereçar questões que são do interesse bilateral. Eu tenho pensado sempre que existem 3 pontos principais de convergência que devem ser explorados entre os dois líderes. E, claro, existem 3 pontos de divergência, a partir dos quais provavelmente os dois tentarão desviar. Entre os pontos de convergência estão negociações no campo de comércio e investimentos, em primeiro lugar. Existem interesses pró-business que, inclusive, empurram nessa direção. Além disso, existe espaço para uma contínua cooperação no campo militar e da indústria de defesa, que inclusive tem sido uma prioridade do governo Bolsonaro no trato com os Estados Unidos. E, por fim, os dois governos também têm uma visão muito parecida, apesar de tantas diferenças entre eles, no que diz respeito à presença chinesa na região das Américas. Então, comércio e investimentos, defesa, relação com a China constituem pautas de convergência. E no campo das diferenças, daquilo que eles provavelmente evitarão falar, nós temos, claro, meio ambiente, democracia, a questão das eleições, toda essa disputa que a gente vem acompanhando, e a relação com a Rússia, que, como nós sabemos, é também um ponto de tensionamento entre essas duas lideranças. Então, eu diria que esse é o balanço geral. Não podemos deixar de dizer, Nicole, Marcela, que o governo americano, principalmente, tem tido bastante cuidado no trato com o Brasil e que essa é a tendência em anos de eleição. Então, eu aposto também numa relação de relativo banho-maria, já que até o final do ano o governo vai esperar para saber qual é o futuro dessa relação bilateral após as eleições brasileiras. Professora, bom dia. Sempre um prazer tê-la aqui com a gente, ainda para discutir esse tema que vai ser um tema bastante importante dessa semana, expectativa desse encontro que você falou, do presidente Bolsonaro com o presidente americano Joe Biden. Agora, essa cúpula acontece depois da pandemia, depois do início da pandemia, que não teve essa cúpula antes, a última cúpula que aconteceu foi no governo do ex-presidente Donald Trump, que foi esvaziado esse evento, portanto, e agora volta na liderança de Joe Biden, E acho que tem até uma expectativa de que seja um evento que dê certo, que os líderes dos países vão, de fato, até para marcar uma certa presença positiva em relação a isso. Agora, em relação ao presidente Bolsonaro, nesse momento que ele se encontra tão isolado, essa relação vai ser só diplomática ou ele pretende fazer algum tipo de aceno também? Olha, Marcela, certamente para o presidente Bolsonaro essa é uma oportunidade de capitalizar domesticamente, até em termos eleitorais, essa visita, Ele tem tentado, como a gente sabe, há vários meses promover esse encontro bilateral. A gente fala que a intenção é sair na foto com grandes líderes internacionais, até para tentar contestar essa ideia, de um país pária, de um país isolado internacionalmente. Isso já tinha sido objeto de trabalho da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira, mesmo na época da visita do presidente Bolsonaro à Rússia, para o encontro com o presidente Putin, tinha tentado um encontro com o presidente Biden sem sucesso. Então, não deixa de ser uma oportunidade que ele próprio desejava e que vai se concretizar agora para consumo dessas lideranças domésticas. Para o presidente Biden, me parece que é uma oportunidade de exercer algum tipo de cobrança ou pressão em relação ao Brasil. É claro que de maneira delicada, mas isso deve aparecer. E você tem razão quando descreve a Cúpula das Américas como um momento particularmente simbólico.
não só em relação a essas duas lideranças que a gente destacou aqui, né, Brasil, Estados Unidos, mas da relação hemisférica como um todo. Esse ano a cúpula volta a ser realizada nos Estados Unidos, lembrando que a primeira cúpula começou lá, né, nos anos 90, por iniciativa do governo Clinton. De lá para cá já aconteceram outras 8, né? Então no total 8, essa é a 9ª cúpula, e as últimas 2 edições, elas foram particularmente fracassadas, né? Em 2015, as divergências relacionadas a Cuba e Venezuela basicamente fizeram com que o encontro terminasse sem a possibilidade de um documento final, não houve consenso para produzir um documento final, e depois, em 2018, como você bem disse, além das divergências já esperadas, ainda em relação aos mesmos temas, nós tivemos um esvaziamento, a falta do presidente Trump, uma desarticulação geral e uma série de polêmicas envolvendo sanções da Venezuela. Então, esse ano, mais uma vez, temos a oportunidade de tentar buscar aproximações. O governo Biden se preocupou muito com essa possibilidade de boicotes, não convidou Venezuela, não convidou Cuba, não convidou Nicarágua, o que também já gerou polêmica, e vai tentar imprimir algum tipo de protagonismo, mostrar que os Estados Unidos, apesar de tudo, têm interesse na relação hemisférica. Marcela. Professora, eu quero aproveitar isso que você falou agora por último, né, de que não foram convidados para essa cúpula Cuba, Venezuela e Honduras. O que está por trás disso e se há possibilidade de um novo esvaziamento, até porque o México, Bolívia, Guatemala e outros países acabaram também se manifestando de forma contrária a esse não convite, né? Pois é, os países latino-americanos, eles têm sido muito críticos da posição e das ações internacionais dos Estados Unidos na região hemisférica. Basicamente, os Estados Unidos não têm priorizado essa região ao longo dos últimos anos e acabam adotando uma postura um pouco de conveniência, né? Então, certamente, esse tipo de acusação, de crítica deve aparecer. E esses países em particular, eles não foram convidados em relação a denúncias que eles enfrentam em relação à democracia, a respeito aos valores democráticos, né? Lembrando que a Cúpula das Américas é realizada pela OEA, Organização dos Estados Americanos, que é uma instituição regional que preza por 4 valores principais. Então, a ideia, né, da democracia, da busca por liberalização do comércio, do respeito aos direitos humanos e da promoção de desenvolvimento. Então, apoiado nessa discussão de democracia e direitos humanos, esses países não foram convidados. Das últimas vezes, a polêmica toda girou justamente em relação a esses países. E me parece que vai ser difícil, mesmo com o não convite, com a exclusão, que isso deixe de aparecer. Aliás, eu tenho apostado também que a Cúpula das Américas de 2022 vai ser mais sobre quem não está presente do que sobre quem está presente. Então, certamente teremos uma discussão sobre a reintegração de Cuba ao sistema interamericano, porque é sobre isso, né, que se discute. Em relação à Venezuela, não só do ponto de vista da transição de governo, do reconhecimento de legitimidade dos governos estabelecidos, mas também em relação às sanções, né, que tem sido sempre objeto de disputa, e, claro, em relação à China, já que os Estados Unidos vão tentar usar essa oportunidade também para discutir o aumento da presença chinesa na região. Então, uma cúpula em que importa mais quem não está presente do que quem está presente, viu, Nicole e Marcela? Professora, vou voltar aqui no tema do presidente Jair Bolsonaro, né, que, claro, é a grande expectativa também para todos nós aqui no Brasil, em relação ao meio ambiente, né, que é um tema bastante espinhoso entre os dois, até porque o presidente Joe Biden já fez uma crítica logo no início da gestão dele em relação a como está sendo gerida a questão do desmatamento aqui na Amazônia. Esse tema deve ser abordado em qual intensidade, digamos assim? Certamente, Marcela, vai ser um dos temas prioritários e imagino que do lado americano deva haver uma renovada cobrança por resultados do lado brasileiro, né? Então, quer dizer, os Estados Unidos vão reforçar aquilo que já foi discutido em outras cúpulas anteriores, inclusive das quais o Brasil participou, essa busca e tentativa de aumento dos compromissos e responsabilidades do Brasil, isso deve surgir.
E do lado brasileiro, provavelmente a resposta vai ser, como já tem sido o padrão, mostrar que existe um relativo exagero sob a ótica do governo dessas notícias, de que os dados estão sendo interpretados de uma maneira desfavorável. Tem sido esse o empenho da diplomacia e do Palácio do Planalto em relação às autoridades internacionais. Então, não deixa de ser uma guerra de narrativas. Me parece também que, se houver espaço, o governo brasileiro deve reiterar o seu pedido por ajuda internacional, financiamento mesmo, para iniciativas ambientais. Então, buscar extrair das potências estabelecidas, entre as quais os Estados Unidos, apoio financeiro para a preservação da Amazônia, de outros biomas e por aí vai. A discussão toda é o quanto de espaço existe para esse pleito e qual a imagem que isso revela do Brasil, porque da última vez que o Brasil participou de foros internacionais com esse tipo de demanda, a repercussão que acabou acontecendo foi de que o Brasil se comprometia com muito pouco e, em compensação, depois passava ao Pires exigindo contribuição de todo mundo, né? Isso gerou um certo descrédito internacional para o Brasil nessa seara. Então, imagino que esse tema certamente aparecerá, mas o ajuste do tom em relação a como ele será abordado provavelmente determinará os resultados alcançados. Imagino que uma outra decisão deve ser anunciada, mas eu não apostaria em nenhum tipo de projeto grandioso nesse momento, até pelo cenário de incertezas nesse ano de 2022 aqui, né, por conta das eleições, e por uma agenda prioritária que é bem divergente no caso do Joe Biden. Ele tem outras prioridades domésticas e também, do ponto de vista internacional, todas as energias estão focadas na guerra da Ucrânia, na contenção de danos na Europa e, claro, na tentativa de girar o pivô estratégico da política externa americana rumo à Ásia. E, professora, as eleições também devem ser um tema entre Joe Biden e o presidente Jair Bolsonaro, até tendo em vista, né, de que há alguns dias houve uma declaração do governo norte-americano dizendo que o Brasil tem instituições eleitorais robustas. Já havia também tido algumas falas em relação às eleições aqui no Brasil, de que elas eram transparentes, enfim, uma defesa, né, do governo norte-americano para as eleições brasileiras. A senhora acredita que esse tema também deve ser pauta desse encontro ou não? Olha, Nicole, acredito que o compromisso com a democracia, de maneira mais abrangente, deve ser um assunto tanto da Cúpula das Américas como um todo, quanto desse encontro bilateral em particular. Então, o governo americano possivelmente vai exercer algum tipo de incidência ou pressão para que retire, né, para que extraia do presidente brasileiro de que ele é um democrata, de que ele se compromete com os valores da democracia e que ele, em um cenário eventual de eleições, deva respeitar aquilo que é considerado o caminho natural das instituições. Então, me parece que esse assunto, de maneira geral, vai aparecer e que é uma preocupação de bastidores do governo Biden. Agora, acho que, ao mesmo tempo, a tendência de tratar desse assunto é uma tendência muito de bastidores também. Quer dizer, o encontro de alta cúpula vai falar disso de maneira mais ampla e sem entrar em muitos detalhes, o que não significa que nos bastidores, inclusive nos próximos meses, toda a equipe, toda a diplomacia, toda a burocracia não estarão se articulando para acompanhar isso com mais calma. Me parece que não vai aparecer isso de maneira mais direta, até pela sensibilidade que o tema provoca. Isso poderia conduzir a um cenário um pouco desconfortável entre os líderes, isso poderia dar margem a acusações mútuas, e me parece que nesse momento e nesse tipo de encontro, até por ser o primeiro, a tendência é que eles desviem de pontos onde pode haver rusgas ou indisposições, Nicole. Perfeito, a gente conversou com a professora Fernanda Manhota, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAP. Professora, você é sempre muito bem-vinda aqui na CNN, volte sempre, a gente, claro, vai seguir acompanhando a Cúpula das Américas. Um ótimo dia, até uma próxima. Eu que agradeço, Marcela, Nicole, sempre uma alegria estar com vocês na CNN Brasil. Ótimo trabalho e bom dia aos que nos assistem.